gravando aqui. Olha, seu... Boa noite, professor. Ô Flávia, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo em ordem, graças a Deus. Então tá jóia, o senhor me ouve bem? Perfeitamente. Ótimo, eu também. Que milagre. Não é sempre, né? Professor, em primeiro lugar, obrigada por me ouvir, me receber aí na sua casa. É um prazer, é um prazer. Aliás, até eu preparei aqui um roteirinho de perguntas, eu quero me apresentar para o senhor propriamente, te contar um pouco quem eu sou e por que eu estou procurando o senhor para essa reportagem, mas eu acho que eu vou mudar um pouco a ordem e já vou começar com uma pergunta. Faça como quiser. Por que o senhor aceitou falar comigo? Como é? Por que o senhor aceitou tão prontamente falar comigo? Por causa da sua voz. É mesmo? Eu estava até comentando com a minha mulher, falando, não, ela não está com a voz de quem está de sacanagem, não. Ela parece que está querendo a realidade. Olha que coisa. Bom, um ponto para minha voz. Espero que a minha cara seja condizente com a voz. Melhor ainda. Olha, professor, eu vou rapidamente também, não vou me alongar muito, só te contar um pouco quem eu sou e por que eu estou te procurando. Sim. Eu sou jornalista já tem algum tempinho, trabalhei no Estadão por 6 anos, estou na revista Época há outros 6 e sou editora de Brasil no momento. Tenho esse cargo aí que hoje não sei muita coisa, porque editor hoje faz tudo, né? O senhor sabe que a gente faz reportagem, edita, faz foto, faz tudo que precisar. E eu decidi procurá-lo para fazer essa reportagem porque dois motivos básicos. Primeiro, por causa do texto que o senhor escreveu em reação à reportagem que a gente fez sobre o Queer Museu, sobre a exposição, né? Me chamou a atenção que o senhor podia ter razão em dizer que, talvez eu tivesse sido ali um pouco precipitada em associar o senhor ao Felipe Dil, ao Bolsonaro e tudo mais, mas por outro lado me ocorreu que também o senhor é sabedor de que essas associações são mais, vêm facilmente, porque as pessoas têm o seu nome na boca com muita facilidade dentro desse universo. Então eu falei, bom, então está na hora de ouvi-lo e de tentar depurar um pouco por que esse nome está na boca dessas pessoas com tanta facilidade e que efeito ele tem sobre essas pessoas e o que ele pensa disso, né? Então, primeiro pelo texto que o senhor escreveu, mas também por ver as pessoas falando tanto do senhor numa determinada esfera aí de diálogos e de pensamentos que tem povoado aí parte das redes sociais e da discussão atual aí de política e de cultura e de tudo mais, né? Eu sou de uma geração que conhece o senhor de uma forma muito superficial, muito de ouvir falar, muito filtrada por várias, com muitos adjetivos, inclusive um que o senhor tirou sarro de eu ter usado, que afinal não posso conservar o que já está ultra conservado, não é isso? Uhum. Mas enfim, é parte do filtro que eu tenho, né? Eu não posso questioná-lo, mas é difícil me livrar dele com facilidade, né? Então foi por isso que eu decidi então procurá-lo e fazer uma reportagem sobre o senhor e sobre o efeito que o senhor tem sobre as pessoas neste momento, neste cenário atual, né? Não tem pegadinha, tá? Eu não tô aqui para jogar casca de banana, não tem nem essa pretensão. O senhor já tem muita experiência com o jornalismo, com política e com tudo, para não cair numa casca de banana minha. Mas também não era nem a ideia, né? Se o senhor der um Google aí no meu nome, o senhor vai ver, as minhas matérias não são irônicas, sarcásticas, não é por aí. Eu tento realmente fazer reportagem, tento ouvir pessoas e tudo mais. Então, só para o senhor saber, essa matéria não vai sair essa semana. Ela ainda deve sair na próxima ou talvez na outra. E com isso eu vou ter tempo de procurar ouvir o maior número de pessoas possível. O senhor, claro, como personagem central, é o principal.
mas eu quero ouvir pessoas que se dizem seguidoras tuas, pessoas que são suas alunas, né, que tem uma diferença entre as duas coisas, o senhor sabe, pessoas que ajudaram o senhor, pessoas que são suas detratoras, enfim, fazer esse círculo completo. E se o senhor gostar da nossa conversa e tiver esse tempo, voltar para o senhor depois de ouvir mais pessoas, né? Fazer então uma conversa dupla, possivelmente aí para então a gente se conhecer hoje, se conhecer um pouco melhor, e depois de eu ouvir outras pessoas, eu poder voltar no senhor com o que elas falaram ou com algumas dúvidas, para a gente encerrar aí a parte da apuração. Perfeito, está ótimo. O plano está muito bom. Foi tudo breve, né? Mas... Eu tenho todo o tempo que você quiser. Se eu quiser não conseguir falar hoje, podemos continuar no outro dia. Isso aí não é problema nenhum. Perfeitamente. Professor, como não vou... Eu acho que é bobagem eu tentar contar detalhadamente a tua infância, né? Enfim, não vou fazer uma biografia, assim, um perfil, né? Um retrato um pouco menor. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, uma única coisa sobre a sua infância que o senhor mencionou em um dos seus posts, sobre uma doença que o senhor teve até os 7 anos de idade. Que doença foi essa? Foi uma misteriosa infecção pulmonar, ninguém sabe que raio de coisa que é. Me sobrou assim um tumor estacionário, uma espécie de uma cicatriz enorme, do tamanho de uma laranja. Está aqui até hoje, não me atrapalha absolutamente. E assim como ninguém conseguiu diagnosticar direito, tentaram todo quanto é tipo de tratamento, nada melhorava, e de repente aos 8 anos eu sarei. Assim, misteriosamente. Foi do dia para a noite, eu até me lembro como foi. Eu estava no interior, numa cidadezinha chamada Elias Fausto, e estava lá no quarto, né, estrebuchando com febre, de repente eu vi um barulho de água. Abri a janela e vi os meninos brincando numa piscininha lá. Falei, quer saber? Eu vou lá. Pulei a janela e fui lá. Quando me viram, vai morrer. Daí o tio meu falou, não, pode ser que faça bem. A partir desse dia eu sarei. Que roupas que o senhor tinha até então? Febre o tempo todo. Eu ficava tanto tempo deitado na cama, delirando de febre, que a maior parte do tempo eu não tenho memória nenhuma, não lembro de nada, né? Mas eu lembro que eu ficava tanto tempo deitado que quando eu melhorava um pouquinho e tentava me levantar e andar, eu tinha esquecido como é que fazia para andar. Eu não sabia como é que era mesmo aquele negócio, como é que mexe as pernas. E ficava lá. Ficava assim o tempo todo deitado. E não era desses... O senhor não lia, o senhor não conseguiu aproveitar. Sim. Eu aprendi a ler com 5 anos, eu lia as coisas de trás para dentro, aprendi a ler com história em quadrinho, né? Depois comecei a pegar livros infantis, alguns eu lembro claramente, até depois que cheguei aqui nos Estados Unidos, até falei, eu vou comprar aqueles, né? Tinha os quadrinhos sobretudo, bom, os do Mickey e Pato Donald era tudo, eu tinha a coleção inteira, né? E tinha vários de faroeste. Super-heróis eu nunca gostei porque eu não conseguia acreditar. Falar, isso aqui, eu não vou me preocupar com uma coisa que não vai acontecer. Então uns de cowboy, outros de guerra, né? Outros de polícia, mas já era mais cowboy, né? Era o que eu gostava mais. Então, eu vou dar um salto gigantesco desta pergunta na sua biografia, eu não vou nem me deter muito na parte da astrologia, que eu sei que já foi explorada bastante em artigos, em reportagens sobre o senhor. Agora, eu estou com dificuldade de localizar quando que o senhor se torna uma figura pública. Foi já na fase em que o senhor escrevia sobre astrologia, ou foi no momento em que o senhor passou a fazer palestras sobre filosofia? Como é que a notoriedade chegou ao senhor? Bom, no tempo que eu estava dando aqueles cursos de astrologia, houve uma matéria da Veja, em que um repórter, eu acho que já falecido, Henrique Frouet, que era excelente pessoa, né, me fez um desafio. Ele disse, bom, mas por um mapa astrológico dá para saber alguma coisa da pessoa real? Eu falei, dá para saber muito menos do que os astrólogos geralmente falam, mas alguma coisa sai. Vamos dizer que se sair 5 frases exatas, eu acho que já é muito. Agora, quando você vai ter uma consulta com um astrólogo, ele fala durante 5 horas, né?
Quer dizer que exageram, né? Agora, eu por experiência eu confirmo que alguma correspondência ainda não especificada, não analisada, não compreendida, existe entre as posições dos planetas na hora do nascimento e alguns traços permanentes do caráter, né? Então eu falei, olha, eu preciso você me dar uma data e hora de nascimento e só precisa me dar as seguintes informações. Você precisa me informar se é uma pessoa existente e o sexo. Só isso que eu preciso saber. Okay. E daí eu dei lá uma série de coisas e era exatamente a descrição do personagem, que era o Fernando Gabeira. Ok. Então eles ficaram muito assustados com isso. Mas, curiosamente, a gente fala de astrologia, o pessoal entende uma coisa totalmente diferente. A palavra é a mesma, mas existe uma diferença enorme entre o que um astrólogo profissional faz, o que eu faço e o que a astrologia de jornal faz. É isso? Quer dizer, eu nunca fui um crente na astrologia. Falei, não, eu tenho interesse científico por isso aí, eu quero saber o que é, vamos lá, né? E agora, o senhor consegue, disso que o senhor me falou, né, algumas características, algumas coisas, dá sim para inferir, né? O senhor é taurino? Sim. Que característica de touro o senhor acredita que seja marcante? Olha, em todo o estudo que eu fiz a respeito, eu fiz abstração dos signos. Eu só levei em consideração um negócio que chama as casas astrológicas, que são, vamos dizer, as direções do espaço partindo da Terra. Você toma assim, o horizonte, toma um ponto culminante do céu, divide em 12 pedaços, tem várias técnicas para fazer isso, e as posições dos planetas nas casas, elas têm de fato uma correspondência estrutural só com aspectos permanentes do caráter do sujeito. O que cria uma dificuldade descritiva enorme, porque nesse estudo eu tomei como caráter só os traços fixos, que são, portanto, compatíveis com o desenvolvimento de várias personalidades diferentes. Entendi. Então, distinguindo que caráter seria estrutura permanente e personalidade é uma coisa que mistura a estrutura permanente com características adquiridas por experiência, por cultura, etc, etc. A descrição disso é um negócio dificílimo, é um problema, vamos dizer, talvez seja o maior problema. A maior parte dos astrólogos não se dá conta, eles exercem essa coisa de maneira um pouco ingênua, assim, não tem uma consciência científica da dificuldade, né? Então, por exemplo, existe uma terminologia apta a descrever caracteres permanentes da pessoa. Quando eu peguei esse estudo, eu falei, não, isso não existe, isso eu vou ter que criar. E criar, então, uma grade descritiva, caracterológica, capaz de, vamos dizer, ser conferida com as posições planetárias. E o senhor conseguiu? Consegui, eu fiz isso. Isso está feito, está num livro chamado O Caráter como Forma Pura da Personalidade. Ok. Depois eu dei... Ele ainda é editado? Não, eu acho que isso aí está esgotado há muitos anos, mas talvez você encontre em PDF na internet, pirateado. Pirateado com a sua autorização? Sem, nem com ela e nem sem ela, não me perguntaram absolutamente nada. Mas eu não ligo não, tanto faz. Mesmo porque esse livrinho é apenas o resumo e o índice de um livro maior que eu queria fazer, baseado em 3 cursos que eu dei, com o nome é horroroso, mas é o que eu encontrei, de astrocaracterologia. E a astrocaracterologia era um... Como é? É horroroso mesmo. É horroroso, mas é o único que eu encontrei. E a astrocaracterologia era um estudo, vamos dizer, qual é a possibilidade de averiguar cientificamente se há uma correspondência entre a posição dos planetas e o caráter humano. Então só a parte metodológica leva um ano, né? Então eu tinha planejado uma obra em 5 volumes que eu tenho em transcrições de aulas. Não tive tempo de trabalhar isso até hoje. Mas é evidente que isso não tem absolutamente nada com o que as pessoas, inclusive a maior parte dos jornalistas, imagina sobre o nome de astrologia. Eles fazem tudo a mitologia em torno, né? Não, completamente. Essa mitologia ainda mais ridícula do que a astrologia que se faz por aí. Agora, nesse período, o senhor já estudava filosofia muito. Privadamente? Sim. Cursos de filosofia, não é?
Veja, todo o curso de astrologia é um curso de filosofia aplicada à solução de determinados problemas. Veja, durante o século XX, nós tivemos 100 anos de debate em torno do problema da astrologia. Esse debate chegou num ponto culminante quando o chefe do Observatório de Paris, Dr. Paul Kuderk, contratou um profissional da estatística chamado Michel Gauquelin e disse: vamos tirar a limpo logo esse negócio da astrologia e acabar com essa porcaria. E conceberam lá um método muito bem feito para averiguar isso aí. O Gauquelin fez uma primeira pesquisa com 50 mil mapas de nascimento e, por incrível que pareça, ele voltou para o Dr. Paul Kuderk e falou: lamento informar, mas alguma correspondência existe. Não é exatamente como os astrólogos dizem, mas que ela existe, e é comprovável. Ele averiguava o seguinte: na tradição astrológica, que não é uma ciência, mas é um conjunto de preceitos empíricos enormemente confuso, né? Existe uma associação entre determinados planetas e determinadas profissões humanas, atividades humanas. Então ele pegou 3 desses planetas, Júpiter, Marte e Saturno, que quando estão nos ângulos de um mapa, quer dizer, no ponto culminante, no ponto inferior, no zênite ou no nadir, que chama em astronomia, ou na linha do horizonte, seria o que os astrólogos chamam de planeta dominante. O planeta dominante seria a traço fundamental, vamos dizer, do caráter do indivíduo, de onde se poderia concluir que, se houvesse alguma relação entre uma coisa e outra, deveria haver um predomínio estatístico de certos planetas em certos pontos do horóscopo, nos horóscopos das pessoas de determinadas profissões. Ele pegou 3 grupos: militares, cientistas e escritores, jornalistas, professores, gente que tem da comunicação, né? Que ele associou respectivamente a Marte, Saturno e Júpiter. E descobriu que havia uma coincidência espetacularmente grande, né? Ele falou: alguma coisa tem aí. O Paul Kuderk ficou muito enfesado com a coisa e mandou refazer a entrevista, refazer a pesquisa, agora com 500 mil horóscopos. A primeira amostragem era exclusivamente francesa, daí na segunda pegou o país de toda a Europa. E o negócio confirmou. Então, bom, alguma coisa tem. Só que é o seguinte: o pessoal fica discutindo se a astrologia é uma ciência, ou se é um charlatanismo, se é uma crendice, etc, etc. E peraí, mas a astrologia ela está falando de um determinado fenômeno físico, não é isso? Um fato da natureza. Antes de discutir a astrologia, nós temos que discutir se esse fato existe ou não. Não é isso? Então são 2 problemas. Primeiro, a existência do que nós chamamos de fenômeno astral, que seria essa correspondência, por vaga que seja. E segundo, a astrologia. A astrologia, o que nós chamamos de astrologia, é uma tradição de 5 mil anos, com os textos mais estrambóticos que possa imaginar, assim, capaz de lotar a biblioteca do Congresso e da Sobrar. Tá certo? Essas doutrinas e técnicas astrológicas são uma confusão dos diabos, cada um diz uma coisa diferente. Então, como é que você vai julgar um treco desse que é tão assim heterogêneo? E julgar numa palavra: isto é ciência, isto é crendice. Isso é coisa de maluco. E de ignorante, sobretudo, né? Ignorante palpiteiro. Eu falei: não, mas eu quero estudar e tirar esse negócio a limpo seriamente. Então, primeiro temos que colocar o problema da possibilidade dessa investigação. E como procedê-la, quais os critérios metodológicos, etc, etc. Foi um trabalheiro dos diabos, tá entendendo? E daí eu dei 3 cursos, quer dizer, longo tempo depois de ter abandonado a prática astrológica, eu falei: bom, acho que está na hora de eu fazer um acerto de contas e dizer: bom, o que foi que eu aprendi com esse negócio? Que conclusão eu tirei? E dei 3 vezes o curso Astrocaracterologia, que foi gravado, está transcrito, né? Está tudo com uma aluna minha chamada Lúcia de Fátima Junqueira. Mas eu não tive tempo de trabalhar esse texto até agora. Provavelmente não vou ter. E aí, mas deve existir um momento crucial na sua trajetória em que o senhor passou a ser o Olavo de Carvalho filósofo, e não o Olavo de Carvalho astrólogo ou estudioso da... Bom, mas isso aí é o seguinte: isso é como as pessoas, certos grupos de pessoas me veem. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um pode me imaginar do jeito que quiser. Né? Tem cara que diz que eu sou agente islamocionista,
Outro diz que eu estou preparando uma nova guerra mundial. Né? Não, ok. Então cada um tem o direito de imaginar do jeito que ele quiser, né? Perfeito. Mas não tem nada a ver com a minha vida real, né? Na verdade, tudo isso tem uma continuidade enorme. Eu, pessoalmente, eu acho que sem um confronto com essa questão da astrologia, nenhuma filosofia científica é séria. Porque é uma questão fundamental do ser humano. Existe ou não existe? Quer dizer, o ambiente cósmico que nos rodeia é indiferente à nossa constituição, vamos dizer, biopsicológica? É ou não é? Essa é uma questão fundamental. Né? E o trabalho que os astrólogos fazem em cima é totalmente empírico. Não tem um critério científico nem nada. Eles alegam, às vezes, que é uma ciência, mas é um pouco o trabalho da propaganda. Né? Não é uma coisa séria. E os adversários da astrologia, em geral, também não sabem o que estão falando. Uma vez eu tive um debate na TV Manchete, programa da Márcia Peltier, com o chefe do Observatório do Valongo, o Dr. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Né? E o homem saiu dali de rabo entre as pernas, né? Ele não sabia nada. Ele começou a dizer, não, todos os filósofos escolásticos negavam a existência desse fenômeno, dessa coisa toda. Eu digo, cite um. Ele não pôde citar um, porque pelo simples fato que nenhum negava. Né? Ele está, como todo mundo, está confundindo o que é a existência do fenômeno astral, isto é, da influência ou correspondência, tá? Com a prática astrológica. A prática astrológica, como é uma prática divinatória, obviamente é condenada por toda a igreja. Embora alguns papas até a praticassem. Tá certo? Mas o fenômeno astral é outra coisa. Daí eu falei, você não conseguiu citar nenhum que negasse a existência dele, mas eu vou lhe citar 14 que afirmam taxativamente. Dos padres da igreja, não escolástico, pré-escolástico, o que eu mais odiava a astrologia era Santo Agostinho. E ele afirma categoricamente que as posições dos astros têm uma influência sobre a conformação do corpo humano e, portanto, sobre o caráter humano. Portanto, ele rejeita a prática astrológica tradicional, mas aceita a existência do fenômeno. Mesma coisa, John Duns Scott, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, todo mundo. Né? Por que eu sei? Porque eu li. Agora o cara ouve, dá opinião de orelhada. Quando terminou o debate, o professor Mourão disse, olha, eu nunca mais vou falar desse assunto. É a melhor coisa que o senhor faz. Não sem estudar, né? Pois é, pelo menos estuda primeiro. Ok, mas olha, professor, o senhor falou assim, como é que as pessoas me percebem é um problema delas, mas o senhor consegue identificar em que momento da sua trajetória, da sua carreira, o senhor passou a ser mais conhecido como filósofo do que como astrólogo ou estudioso da astrologia? Por quê? Por que para mim isso é importante? Porque eu estou tentando contar para um leitor que pode conhecer a sua história ou não, um momento em que o senhor passou a ser algum tipo de referência. Bom, é o seguinte, houve um primeiro livro de grande sucesso que foi o Imbecil Coletivo. Perfeito. Da onde saiu o Imbecil Coletivo? Né? Eu estava lá no meu canto dando minhas aulinhas, tem um pequeno grupo de alunos, né? Dava curso sobre vários assuntos, né? Literatura, filosofia, esoterismo, religião comparada, milhões de coisas. E eu estava notando assim a destruição total da alta cultura no Brasil. Fazia anos que eu estava notando isso. Por quê? Porque eu emergi para a existência adulta numa época brilhante da nossa, que foi os anos 50 e 60. Né? Então, ali naquela época você tinha vivos e ao mesmo tempo atuantes. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpo, Jorge Amado, Herberto Salles, José Monteiro, e tinha vivo ainda o grande filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos. E tudo isso ao mesmo tempo. De repente sumiu tudo. Né? E naturalmente, sumindo a alta cultura, as partes inferiores da cultura também começam a decair. Em primeiro lugar. Então eu comecei a ler besteira assim que não acabava mais. E comecei a tomar umas notinhas que, para fins humorísticos, eu lia para os alunos no fim da minha aula. Essas notinhas constituem o Imbecil Coletivo. Que foi publicado pela editora Universidade. Editora né? da Faculdade da Cidade, que eu mesmo dirigia. Sim. Eu até entrevistei o Ronald Levinson ontem.
Ah, é? Como está ele? Tá bem, ele tá adoentado. Conversei com ele por telefone. Ele tá bem com a voz debilitada. E ele deu uma falha de memória dele. Ele falou, eu não lembro se o Imbecil Coletivo foi com a gente ou se ele já estava publicado. Aí hoje ele me ligou novamente. E falou, não, deixa eu retificar. Foi a gente. Foi a Faculdade da Cidade que lançou. Isso foi um negócio extraordinário, porque o Ronald era muito amigo de um amigo. Temos um amigo comum já falecido, que é o Paulo Mercadante. E ele, por indicação do Paulo, por sugestão do Paulo Mercadante, me nomeou diretor da editora da Faculdade da Cidade. E quando aconteceu isso, eu estava na Romênia. E ele me telefonou e disse, nós temos que entrar na Bienal do Livro. Eu digo, quando é, doutor Ronald? Daqui 2 semanas. Eu falei, mas que? A editora não existe, não te publicou nenhum livro, nem nada, como é que nós vamos fazer isso em 2 semanas? Ele disse, não quero saber, tem que resolver. E eu consegui publicar 5 livros em 2 semanas. Né? Então, publiquei um livro do professor João Nins Cantimburgo, publiquei um livro de um físico americano que chamava Senso em Comum, e no meio botei lá o Imbecil Coletivo. Conseguimos fazer isso graças a uma máquina que a Xerox tinha acabado de inventar. Que você colocava um disquete aqui e saía um livro lá. Eu descobri que a Xerox estava com essa máquina, tinha uma no Rio de Janeiro, em caráter experimental. Fui lá e pedi, pelo amor de Deus, me faça esse livro, eles fizeram. E nesse sentido, o Ronald foi uma espécie de mecenas do senhor, ou não dá para chegar tanto? Não, ele foi mecenas de um projeto específico, que é os ensaios reunidos do Otto Maria Carpon. Esse é outro caso, eu te conto daqui a pouco. Deixa eu terminar a história da Bienal, que é muito interessante. E soltamos ali também um livro do professor Mangabeira Unger, que ele tinha escrito em parceria com o Ciro Gomes. Né? E acontece que eu falei, nós temos poucos livros, então o que eu vou fazer? Eu vou me associar com a Top Books, que é a editora do Rio de Janeiro, para ter um pouco mais de livro no estante. E vou fazer uma série de happenings, de eventos aqui para justificar nossa presença aqui. Né? Então, fiz lá um debate sobre poesia brasileira, levamos lá o Bruno Tolentino, o Carlos Heitor Coni e várias outras pessoas. Fizemos o lançamento do livro do Ciro Gomes, que foi praticamente o lançamento da candidatura dele. Né? Que aliás até me lembro que tem um sujeito que xingou ele lá no meio da plateia e disse, não, então vamos lá fora resolver isso na porrada. Né? Eu achei, esse cara é bom, personalidade ele tem, hein? Então, de certo modo, eu fui responsável pelo lançamento do Ciro Gomes. E eu sei que aquela editorazinha fez um sucesso enorme, foi um dos stands mais visitados da Bienal do Livro. Nem lembro que ano foi essa Bienal. A minha mulher está aqui, ela tem melhor memória de 97. tempo. 97. E foi aí que lançamos então o Imbecil Coletivo, o qual estourou como uma bomba. Porque eu estava falando ali de personagens que nunca tinham sido criticados em nada, eram absolutamente intocáveis, eram deuses. E eu estava falando deles assim, em tom humorístico, gozando da cara, todo mundo pegando assim, erros elementares que cometiam, assim, Marlena Chauí, né, Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho. E falou, olha, esse pessoal, eles conseguiram uma posição tão boa na sociedade, eles estão tão em cima, que eles perderam totalmente o senso de autocrítica, eles falam qualquer coisa. Né? Tinha um sujeito, até um diplomata, um cara importante, que escreveu um livro sobre o Santo Daime, um artigo sobre o Santo Daime, onde ele falava do chá do Santo Daime e da doutrina. Só que ele atribuía à doutrina as virtudes do chá e vice-versa. Eu falei, mas esse sujeito ele deve ter tomado muito desse Santo Daime, está completamente doido. E assim por diante. Como eu sabia as reações que ia ter o livro, eu já fiz, na antefolha de rosto, eu fiz um formulário padrão para a redação de críticas a este livro. Né? Já dizendo tudo o que se poderia dizer a respeito de mal a respeito do livro, já está tudo lá. Bom, a reação inicialmente foi de escândalo, perplexidade, alguns de revolta, eu recebi ameaças de morte, as pessoas querendo me matar, né? E foi muito engraçado tudo isso. Ameaças concretas. Você veja, tem um site chamado Mídia Independente. Ele fez mais do que uma ameaça de morte. Ele publicou a data e local aonde eu estaria, em tal horário, dizendo, tá lá, vamos matar o cara. Ele está em tal lugar, assim, assim. Eu não sabia, cheguei no lugar, que era uma sala da Faculdade da Cidade, o prédio estava cercado pela polícia.
Falei, o que aconteceu? Ah, disse que vão matar um cara aí. Matar quem? Um tal de Olavo de Carvalho. Falei, mas sou eu. Daí, evidentemente, os caras não apareceram lá, alguns dos polícias acabaram assistindo minhas aulas, um ficou meu aluno, né? E, bom, inicialmente as reações ao imbecil coletivo foram bastante arrogantes. Quer dizer, eles acharam, não, esse cara deve ser um coitado que está aí dando palpite e nós vamos acabar com ele em 2 minutos. Teve uma série de debates em torno do livro e todos eles se saíram muito mal nos debates, porque é o seguinte, eu tinha razão no que eu estava falando. Eu não estava assim, tomando posição, estava analisando fatos da realidade, em tom humorístico, mas, como eu disse, isso aqui é uma fenomenologia do estado de coisas na cultura brasileira presente. Mas, expressa em tom humorístico, mas com uma retaguarda factual muito sólida. Está tudo documentadinho ali. E se saíram muito mal no debate, então daí chegou uma hora que o Milton Temer, não Michel Temer, o Milton Temer, que era, eu acho que ele era o secretário-geral do Partido Comunista na época, ele disse assim, do Olavo de Carvalho não se fala, vamos baixar a cortina de silêncio. Eu falei, ótimo, era isso mesmo que eu quero que eu falo, você fica quieto. Daí aconteceu de eu ser convidado para escrever no Globo, na revista Época, na Zero Hora, além do Jornal da Tarde, onde eu já escrevia fazia tempo, mas o Jornal da Tarde não tinha leitores no Rio de Janeiro, só circulava em São Paulo. É um jornal muito bom, mas jornal local. Então foi com o Imbecil Coletivo que eu me lancei de algum modo. Mas eu tinha lançado um outro livrinho que se chama Nova Era Revolução Cultural, em que eu fazia uma análise paralela de 2 correntes de ideias. Uma era a esquerda baseada no Antônio Gramsci, e outra era o tal do neoliberalismo, me baseando então no Fukuyama e outros parecidos, e me inspirando na ideologia científica do Dr. Fritjof Capra. E eu mostrava que essas 2 coisas estavam de certo modo convergindo. Eu ainda não sabia no que ia dar, hoje eu entendo o que deu. E esse livro, ele fez uma espécie de sucesso local, porque lancei o livro numa escola que tinha na Lagoa, esqueci, acho que era Centro Educacional da Lagoa, que tinha um prédio ali de 7 andares, e quando eu chego lá, para minha surpresa, o prédio estava todinho lotado, tinha um telão em cada andar, e nós vendemos a primeira edição no primeiro dia. Até a editora foi improvisada, foi a Estela Caim, minha filha da Nana, criou lá uma editora para lançar o meu livro, lançou e foi um sucesso, mas um sucesso que não chegou na mídia. Era um círculo de pessoas, alguns milhares de pessoas, que se interessaram por aquilo. Então houve esse pequeno sucesso, depois houve o Imbecil Coletivo, que foi uma bomba, né? E daí eu comecei a escrever na mídia. Certo. Também aconteceu um outro episódio que, de certo modo, vamos dizer, me lançou na mídia, que foi o seguinte, eu tinha dado umas aulas, vários cursos sobre Aristóteles. Eu sempre gostei muito de estudar Aristóteles, Aristóteles é uma inspiração, Aristóteles e Platão, os dois, era uma inspiração para mim, desde muito antes. E baseado numa parte desses cursos, eu publiquei um livrinho, também de circulação ínfima, que se chamava Uma Filosofia Aristotélica da Cultura. Numa das minhas aulas tinha um cidadão que era diretor da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e disse, você tem isso aí escrito? Eu falei, tem, então me dá que nós vamos publicar na revista da SBPC. Eu falei, tá bom, pode levar. Passaram-se meses, não tive notícia nenhuma deles. Depois que o livrinho já estava sendo impresso, eu recebo uma carta da SBPC dizendo, não, nós entregamos aqui a vamos dizer, um especialista na área, e ele fez um parecer dizendo que o seu livro não deve ser publicado, né? Por isso. Quando eu fui ler o relatório do era só besteira do começo até o fim. Era um negócio impressionante de ignorância, de burrice. A gente nunca tinha aberto uma página de Aristóteles, né? E eu peguei e redigi um pós-fácil contando este episódio e rindo do sujeito, que era uma coisa até sádica. E botei no fim do livro e lancei uma segunda edição maior, com o título de Aristóteles em Nova Perspectiva. Bom, o livro
fez muito sucesso num círculo menor, dentro de um círculo de estudiosos, no Brasil e no exterior. Né? Houve um diretor do Instituto Pasteur, né, que eu mandei uma tradução francesa para ele, e ele disse: olha, esse negócio aí vai me ajudar muito nas minhas pesquisas. Porque eu tratava da conversão da linguagem de símbolos, que é a expressão imediata da experiência humana. Como você parte daí para chegar até a linguagem de conceitos, a linguagem lógica? Como se dá várias conversões. E dizendo: olha, eu estou explicando isso aqui, mas isso aqui Aristóteles nunca escreveu, mas está embutido na filosofia dele. Se você procurar, você vai achar isso aí. Então não é uma descoberta minha, é uma descoberta de Aristóteles que estava escondida e eu puxei para fora e mostrei. Fez um sucesso muito grande, foi muito respeitado. Né? O filósofo português Domênico Castro Henriques, ele disse: esta é a melhor coisa que se escreveu sobre o fenômeno das duas culturas, cultura literária e científica, desde Jean Baptista Vico, século XVIII. Né? Mas o povão leitor, o pessoal jornalista não sabe disso, está por fora. Então, essas várias coisas, o imbecil coletivo, a nova revolução cultural, Aristóteles, nova perspectiva, foram, de certo modo, criando um certo bafafá em torno da minha pessoa. Sobretudo, né, o episódio da SBPC, que o então diretor do Globo, Evandro Carlos de Andrade, ele leu aquilo, morreu da risada e fez uma página inteira do Globo sobre aquilo. Né? Então, o episódio era muito engraçado mesmo. Entendeu? Então botou uma fotografia minha desse tamanho. Né? Então daí, de repente, eu tinha virado a figura pública. Entendi. Para mim, tanto faz, você está entendendo? Eu gosto de gente inteligente que me ouça. Se é um, se é dois, se é três, se é quatro, é importante. Né? Agora, falar para jumento não adianta. Bom. Mas nós vamos chegar nos jumentos. Tá bom, tá bom. Os jumentos que estão aqui na lista. Tá bom. Vamos chegar lá. Antes de chegar aos jumentos, neste momento em que o senhor então se torna uma figura pública, até para eu entender um pouco melhor a tua relação com vamos chamar assim, uma certa elite. Eu sei que o senhor tira sarro dessa palavra e com as elite. razão, eu sei. Mas assim, o senhor chegou a ser uma espécie de guru, de mentor, de alguém muito burro na elite que precisava entender as coisas e chamava o senhor para dar cursinho, aulinha, alguma coisa assim? Eu digo no diminutivo porque assim, a pessoa não conheceria o total do seu pensamento, mas só: olá, professor, vem aqui, me ilustra aqui um pouco, alguma coisa assim. O senhor chegou a ter não, houve o caso de um grande empresário do Rio de Janeiro, cujo nome eu não posso dar, é um grande amigo meu, excelente pessoa, ao qual dei aulas particulares durante muito tempo. Mas esse não era um jumento de maneira alguma, por incrível que pareça. Era um homem que tinha dinheiro e QI ao mesmo tempo, que é quase impossível. Né? E também fui chamado muitas vezes no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, que era organizado ali pelo Jorge Gerdau, e que era o único centro de debates que não era monopolizado pelo pessoal da esquerda. Ali tinha esquerda e direita. Né? Eu me lembro, por exemplo, houve um debate entre o Gustavo Franco e o Ciro Gomes, muito interessante o debate, muito bom. Eu mesmo tive um debate com o Leonel Brizola ali. Mas aconteceu o seguinte: o Leonel Brizola era um senhor tão simpático, tão cativante, que eu não consegui falar uma palavra contra ele. Entendeu? Então nós acabamos concordando em tudo que estava falando, tudo. Né? Tá aí uma cena que eu queria ter assistido. Não, me dei muito bem com ele, muito bem com ele. O que não quer dizer aprovar toda a política dele, não. Mas que era uma personalidade fascinante, isso era, não podemos negar. Né? Então, quando, professor, que nessa tua trajetória, então, né, porque o senhor passou então a escrever artigos para a imprensa, esses artigos já eram permeados por esse posicionamento político do senhor? Quando que a questão da esquerda e da direita, do comunismo, passa a permear o seu pensamento público? Veja, numa entrevista que eu dei para o Pedro Bial na TV Globo em 1996, logo após o lançamento do Imbecil Coletivo, que aliás tem um trecho no filme, né? tem um trechinho pequeno.
Naquela mesma entrevista eu já disse para ele uma coisa, falei, olha, o problema do Brasil não é esquerda e direita, é em cima e embaixo. Porque o negócio está caindo e está todo mundo caindo junto, pô. Então é claro que todo chamado debate político vira só uma troca de slogans, chavões que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo, né? Você tem uma total desconexão entre a linguagem e a percepção, né? Então isso é uma coisa grave em si mesma. No entanto, nós vimos o seguinte, este estado de coisa tinha sido preparado por 40 anos de hegemonia esquerdista. Você vê que durante o governo militar, eu estava lá, eu vi, o pessoal da esquerda, especificamente do Partido Comunista, dominava todas as redações de jornais, canais de TV, etc. Sem nenhuma exceção. No tempo dos militares, veja você, né, se os militares quisessem tirar um comunista da redação, eles teriam contra eles todos os jornalistas do Brasil. Como é que isso começou? Começou por iniciativa do próprio governo militar, que decretou que todo jornalista tinha que ser sindicalizado. Os sindicatos eram muito pequenos para fazer uma gigantesca campanha de sindicalização. Quem tomou a iniciativa de fazer? O Partido Comunista. Como é que eu sei disso? Eu participei dessa operação, eu sindicalizei um bocado de gente. E na vez que você ia conversando cada um e sindicalizando, você já tirava a ficha ideológica do neguinho. Resultado, depois de 5 ou 6 anos, o Partido Comunista tinha o controle total da bolsa de emprego do jornalismo brasileiro, né? Se você olhar, por exemplo, todos os sindicatos de jornalistas do país eram todos dominados por gente de esquerda. Quer dizer, a classe jornalística em peso votava na esquerda. Eu falei, bom, peraí, esta hegemonia, esta uniformidade ideológica, evidentemente, ela está contribuindo muito para esta destruição da alta cultura. Porque à medida que você tem uma facção lutando para conquistar e manter o poder, isso se torna prioritário em relação à verdade, em comparação com a verdade, com a cultura, etc, etc. Então, só o que se via no mundo era a repetição do mesmo discurso. Isso estava... Se uma hegemonia de direita seria tão destrutiva quanto? Até mais, se você quer saber. Porque é o seguinte, hoje mesmo eu publiquei uma nota sobre isso, falei, olha, quando esse pessoal da esquerda chegou no poder com Lula, eles tinham uma retaguarda de 60 anos de debates internos de altíssimo nível. Se você vê, por exemplo, quando a esquerda caiu do cavalo em 1964, imediatamente começou uma revisão da sua estratégia, das suas políticas, etc., que está documentado, sobretudo, na coleção de uma revista lançada pelo Enio Silveira, da editora Assimilação Brasileira, chamada Revista Assimilação Brasileira. Se você achar uma coleção dessa revista, leia e você vai ver a qualidade do debate interno da esquerda naquela época. Que foi então mudando a estratégia, adotando o negócio do Antônio Gramsci, essa coisa, até chegar no poder com o Lula. Quer dizer, foi um processo de 40 anos, mas que já vinha desde muito antes. Ao passo que a direita, que se formou no Brasil, de repente saiu do nada. 99% do pessoal que entrou aí é revista, oportunista, picareta, e gente burra pra caramba, metido, burro metido. Então vamos dizer que se a direita tivesse a hegemonia cultural hoje, seria um desastre ainda maior. Tá entendendo? Não por causa do conteúdo da ideologia, tá certo? Mas por causa do total desrespeito pela alta cultura, por causa do ódio ao saber, que é uma coisa endêmica na cultura brasileira, na história brasileira. Eu sempre cito o caso do Policarpo Quaresma. Ele leu Policarpo Quaresma, né? Passa duas velhinhas na rua e vem pela janela a biblioteca do homem e diz: por que tanto livro, você não é nem bacharel? Então você já tinha esse negócio, você tem ódio ao conhecimento e você tem o culto dos diplomas, dos cargos, das honrarias, essa pataquada toda, essa exterioridade toda. Isso era endêmico no Brasil há tempo, mas nunca chegou a destruir a alta cultura. Mas nesta fase, depois de 40 anos de hegemonia da esquerda, estava tudo destruído, não tinha sobrado nada. Só sobrava a propaganda política, sobrava, vamos dizer, a modelagem de cérebro, né? O adestramento comportamental, e isso tinha destruído tudo. Sem contar a influência, vamos dizer, do socioconstrutivismo na alfabetização das crianças. O socioconstrutivismo é uma monstruosidade pedagógica
que garante para você que o sujeito não vai aprender a ler nunca na vida. Mas, professor, eu vou tentar, de uma certa forma, porque assim, a gama do seu pensamento é complexa. Eu não posso ter a pretensão de, em uma reportagem, expor tudo que o senhor pensa. Seria ridículo, né? Eu não tenho nem a pretensão de conhecer tudo que o senhor pensa, quanto mais de expor, né? De traduzir. Então, eu acho que se a gente entrar na armadilha de discutir o teu ponto de vista da direita e da esquerda e o meu e o que é dominante, a gente corre o risco de não conseguir avançar na outra questão que eu queria ter com o senhor. Por exemplo, o senhor coloca em vídeos que eu assisti, em posts que o senhor fez, a sua angústia de as pessoas interpretarem os seus posts de Facebook sem levar em conta que eles são notas, que eles são observações do momento, sem levar em conta que antes de formar um pensamento o senhor tem que contemplar as contradições em torno do objeto, não é isso? Claro, claro. Claro que o senhor me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. O pensamento é teu. Agora, quando o senhor parte para um maniqueísmo do comunismo como o mal, do esquerdismo como o mal, não é? O senhor não é uma contradição em si mesma? Isso não é excluir todas essas nuances que o senhor fica tão angustiado de não ver contempladas pelos seus seguidores ou alunos? O senhor mesmo não exclui essas contradições ao ser tão taxativo contra a esquerda, contra o comunismo? Escuta, mas qual é a política de direita que havia no Brasil para eu combater? Não tinha nenhuma. Não, mas eu não estou falando que o senhor não devesse combater. Então sobrou só isto. Por que você não fala de comunismo? Isso é só o que tem, meu Deus do céu. Mas não estou falando que não seja, que o senhor não deva combater, o senhor deve fazer o que o senhor... Você vê, existe uma corrente no Brasil, que apareceu mais recentemente, que é dos saudosistas da ditadura militar. Então nós já sabemos qual é o tipo do discurso deles, né? Tem que ter intervenção militar, porque no tempo dos militares era bom, etc, etc. Eu tenho feito críticas horríveis a essa gente. Só que é o seguinte, eles são desse tamanhinho, e a esquerda é do tamanho do elefante. Então a esquerda evidentemente dá mais assunto. Mas a esquerda não tem nada de bom? Bom, ela não tem as contradições, ela não tem as nuances, a complexidade do objeto que o senhor tanto clama que as pessoas procurem. Sim, mas veja, por que eu devo dar um tratamento equitativo, equilibrado, vamos dizer, entre uma pulga e um elefante? Não faz sentido. Não, mas não estou pedindo para o senhor comparar a pulga com o elefante, eu estou perguntando se o senhor não deve contemplar as contradições do elefante. Se você assistir às minhas aulas, né, você vai ver que eu aproveitei muita coisa da tradição marxista. Né? Tenho uma imensa apreciação pelas obras do Georg Lukács, aprendi um bocado de coisa, do próprio Karl Marx, tá certo? Aproveitei tudo isso, mas não é coisa que dá para eu discutir num post de Facebook, pô. E aí nós chegamos no ponto central, eu acho, da nossa conversa, da minha linha, da minha reportagem, professor. Eu confesso, já confessei, vou reconfessar, que eu fui ler, eu assisti a 3 aulas do senhor, que estavam públicas, assisti a um vídeo da breve análise da situação política brasileira, assisti ao filme e li muitos posts de Facebook. E pareciam 2 pessoas diferentes. O professor é uma pessoa e parecia um personagem do senhor, aquela pessoa do Facebook e do Twitter. É justo eu considerar aquela pessoa um personagem? Não é um personagem, sou eu mesmo, só que é um pedacinho assim. E por que é esse pedacinho que o senhor escolhe usar numa plataforma que atinge tantas pessoas? Porque, você vê, a esquerda ocupa o espaço cultural inteiro. E a direita tem um pedacinho assim. Então eu estou falando mais daquilo que ocupa mais espaço. Você imagina que eu estivesse, por exemplo, num outro país completamente diferente, dominado por... veja, por exemplo, o que aconteceu com Jorge Bernanos. Sabe quem é Jorge Bernanos? Não.
não sei. Tremendo romancista francês, maravilhoso. Inclusive morou no Brasil um tempo. Ele era um homem da direita. Muito mais direitista do que eu jamais fui. É direitista militante mesmo. Monarquista, catolicão, tradicionalista, etc, etc. E ele estava na Espanha durante a Guerra Civil. E ele, na região em que ele estava, o pessoal da direita do General Franco estava cometendo atrocidades, como a esquerda tinha cometido numa outra área um pouco antes. O que ele fez? Ele escreveu um livro assim, devastador contra essa gente. Mas era o que ele estava vendo, era o que estava ao alcance dele. Não teria sentido ele, naquele momento, continuar combatendo o que ele já havia combatido numa época anterior, que era a esquerda, porque o problema que estava dentro dele é isso. Olha, a vida do escritor é baseada na experiência real, não é em preferências que a gente tem. Isso aí, para mim, é um preceito básico da prática filosófica. Nós temos que partir da experiência que está ao nosso alcance. Tá? Eu odeio assim, questões gerais, filosóficas gerais, tipo determinismo e livre-arbítrio. Não. Nós temos que partir da experiência real e daí tentar ir ampliando até tentar pegar um sentido mais universal da coisa. Né? Então, a hegemonia esquerdista é um negócio avassalador no Brasil. Você não tinha espaço para mais nada. Eu abri o espaço que tem. Esse pessoal todo está falando dele. Fui eu que abri esse espaço sozinho, com o Imbecil Coletivo e os artigos do Globo. Né? E estou muito contente de ter feito isso. Só que eu achava que tinha que ter uma direita também. A direita que veio é uma bela porcaria, tá certo? Mas alguma tem que existir. Não é possível um país que todo mundo é de esquerda. Você vê, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o Lula, em 2 eleições, ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda e achou que isso era a perfeição da democracia. Eu digo, onde que fomos parar? Quer dizer, agora a democracia é a total uniformidade ideológica. Né? E além disso, não é que apenas que dominavam todos os canais, eles boicotavam qualquer oposição. O número de cartas que eu tenho, de estudantes, de professores, se queixando de que foram boicotados, perseguidos, colocados para fora da carreira, por serem anticomunistas ou antipetistas, olha, é uma grandeza. E o senhor, com base assim, então, nessa tua percepção da experiência real, o senhor realmente acredita que a esquerda tem uma agenda de pedofilia, até o senhor, acho que tem um post do senhor fala em canibalismo, assim, ou isso é tudo uma não. para chamar as pessoas para a luta? Isso não fui eu que disse. Por exemplo, deixa eu ver se está aqui. Tem aquele livro do Tony Duver, né? Não está aqui. Olha, em 1980, um líder gay francês chamado Tony Duver publicou um livro chamado L'enfant au masculin, a criança no masculino, em que ele associava intimamente a homossexualidade com a pedofilia e fazia a defesa da pedofilia, para um círculo de altíssimos intelectuais franceses. No Brasil ninguém leu esse livro. Mas acontece que todas as políticas do mundo começam em discussões em pequenos círculos de intelectuais. Quando elas vão chegando à mídia e ao debate do parlamento, etc, etc, a pessoa nem sabe a fonte originária de onde aquilo surgiu. Tá certo? E quando eu digo isso, olha, os caras querem liberar não somente a pedofilia, mas outras práticas, algumas ainda mais perigosas. É porque eu os li falando isso, em círculos pequenos de intelectuais. Só que eu já conheço isso. Eu sei como isso se forma. Então, se você diz, a esquerda tem o programa de liberar a pedofilia, falam, depende do que você chama de esquerda. Pô. Se você pegar a massa dos militantes de esquerda, eles não têm a menor ideia disso. Mas eles também não sabem de onde vêm as ideias que eles mesmos repetem. Só você, usando métodos de história das ideias, e você vê qual é o processo de formação e circulação das ideias, aí sim você entende o movimento da história. Então, mas o senhor está sendo vítima, de uma certa forma, ou não sei se vítima ou se criador de um movimento similar em torno do senhor, porque o que eu percebo, não sei se o senhor tem, certamente o senhor tem acesso a isso,
são pessoas repetindo parte dos seus pensamentos, completamente dissociadas de contexto, ou, enfim, assim, aleatório. Claro, isso, evidentemente isso acontece. Mas note bem, isso acontece, se você pegar assim, os nazistas não se aproveitaram de Nietzsche. Agora, quando você vai ler Nietzsche, você vê, Nietzsche tem o maior desprezo pelo povo alemão e achava os judeus o máximo. Isso é o Nietzsche de verdade, que está nos textos. Então os caras leram a parte que lhes interessava e fizeram barulho em torno disso. Isso não é controlável. Não é, mas te incomoda? Olha, eu vou contar um negócio pra você, nada me incomoda. Tá certo? Eu sou um sujeito cínico, eu acho tudo muito natural. Para eu ficar escandalizado com alguma coisa e, pô, sei lá, se alguém vier tocar fogo na minha casa, talvez eu me escandalize. Né? Eu sou um homem de estudo, eu vivo para tentar compreender o processo da realidade, tá certo? E é só isso que me interessa, no fim das contas. Tentar compreender e tentar explicar para quem quiser ouvir. Agora, se o neguinho lê um post no Facebook e sai repetindo aquilo, ele é meu seguidor? Eu digo, não, peraí, a palavra seguidor tem várias camadas de significado. A primeira, assim, o seguidor do Facebook. O seguidor do Facebook é apenas uma pessoa que se interessa pelo que eu estou dizendo e que acompanha a minha parte. Você tem o seguidor político ideológico, que pegou lá 2 ou 3 frases, transformou aquilo em slogan e sai berrando por aí. Já pessoas que eu nem conheço, que eu não sei quem são, e nem quero saber. Tá certo? Em terceiro, você tem o seguidor que acompanha o meu trabalho. Lê os textos, faz os meus cursos, etc, etc. E quarto, você tem já um nível superior de seguidor, que é alguém que incorporou o meu pensamento mais profundamente e aprofunda o meu trabalho. Como, por exemplo, o Rodrigo Gurgel, o Flávio Gordon, que publicou esse livro esplêndido, A Corrupção da Inteligência. Né? Tem vários alunos, esses são, vamos dizer, esses são meus representantes, por assim dizer. Não são apenas alunos, tem alunos e tem discípulos, esses são discípulos. Discípulo é o sujeito que prossegue o trabalho, está entendendo? Então, bom, nem pelo que os discípulos dizem eu posso ser considerado responsável até o momento em que eu assuma aquilo. Está entendendo? Agora, o sujeito interpretar meu pensamento pelo que algum maluco aí repetiu como slogan, fala, pô, isso aí é querer que eu faça mágica. Não, eu entendo, mas é diferente o senhor não ser responsável, mas o senhor tem responsabilidades, né? Assim, sendo uma figura que nitidamente influencia. Ora, mas note bem, vamos supor que o pessoal saia tudo xingando o pessoal da esquerda. Você acha que a esquerda não merece, não? Pô, depois de Petrolão e Mensalão e não sei o que, meu Deus do céu, todo xingamento que eles ouçam é merecido, tá entendendo? E, vamos dizer, e se o pessoal da direita chegar ao poder? Eu digo, bom, vamos esperar para ver o que eles fazem lá. Mas que país que a gente... como que a gente pode melhorar como nação, professor? Então, assim, eu vou partir do princípio básico que o senhor, o seu trabalho, o seu esforço é para tornar o Brasil um país melhor, certo? Sem sombra de dúvida. Só que eu só acredito numa coisa. Eu não acredito em nenhuma ação política no momento. Eu já falei isso 500 vezes. Não, ok, mas o conflito, o embate assim, mais violento também não é produtivo, não sai nada disso. Não, é claro que se não fosse um embate virulento, os caras estariam com Petrolão e Mensalão até hoje, é? Não, ok, mas o senhor está falando de corrupção, não de ideologia. Mas aí é o tal negócio. Essa distinção foi criada pela mídia e pelo parlamento. E eu desde o início estou dizendo, todo esse negócio de corrupção não é do jeito que vocês estão falando. Porque esse é um esquema que foi bolado dentro do Foro de São Paulo como parte da tomada do poder. Quem conhece a história do comunismo, você sabe que o roubo, o saque e a corrupção sempre foram meios de financiamento da tomada do poder pelo comunismo, sempre foram. Se você pegar Stalin, como é que Stalin financiava o Partido Comunista? Assaltando o trem. A direita não tem corrupção? Ué, claro que tem, só que, veja, a corrupção que você tem na direita é muito diferente disso aí.
Na direita você tem um montão de corruptos, cada um roubando para si mesmo. Você nunca teve, que eu saiba, quer dizer, um esquema geral de corrupção bolado por uma elite partidária para colocá-lo no poder. Não conheço nenhum caso desse tipo. Professor, eu vou ser advogada do diabo com o filtro da minha geração, certo? Não é um pouco anacrônico isso? Essa ideia da esquerda querer dominar o mundo e destruir a família? Isso não é uma coisa... Olha, um momento. Está nos textos de Karl Marx. A destruição da família é uma prioridade do movimento comunista. Sim, mas Karl Marx... Ninguém da minha geração está preocupado com Marx. Mas esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. 40 anos, não nova, não. Você acha que isso aí é raciocinar como o Marco Antônio Villa? Ele disse, o Lula não pode ser comunista porque ele jamais leu Karl Marx. Ele disse, olha, no tempo que eu estava no Partido Comunista, quantas pessoas leram Karl Marx? Que eu conheci, eu e mais dois. Se você perguntar, olha, você pega o Rui Falcão, que era do Partido Comunista na época, e depois virou um dos líderes do PT, ele nunca leu 3 páginas de Karl Marx. E ele era muito mais comunista do que eu. Isso quer dizer, o conhecimento que o sujeito tem das fontes da sua ideologia não tem nada a ver com a sua dedicação à ideologia. Está entendendo? Estou. Por exemplo, se você pegar em Cuba havia o chefe da polícia secreta, cujo nome eu esqueci no momento, ficando velho, e que matou tanta gente que ele tinha o apelido de Charco de Sangre. Esse sujeito dizia, olha esse negócio do capital e do manifesto comunista, isso é tudo uma pataquada, eu não consigo entender essa coisa de jeito nenhum. O cara era o chefe da repressão em Cuba. Portanto, o conhecimento das fontes da ideologia é uma coisa. E, vamos dizer, a adesão ao trabalho, vamos dizer, à militância é outra completamente diferente. O sujeito veja, é o que dizia Augusto Comte, que os vivos são comandados por filósofos mortos, dos quais eles nunca ouviram falar. É assim, você estuda a história das ideias, você vê como essas coisas se desenvolvem. Veja, a perspectiva que você está usando, desde a qual você está tentando enxergar, é a perspectiva do jornalismo contemporâneo. É como você diz, a minha geração. Opa, e de onde saiu essa geração? Essa geração, em primeiro lugar, aprendeu a ler no socioconstrutivismo. Não todos, mas a maioria. E, em segundo lugar, ela só foi alimentada por material, sobretudo historiográfico, da esquerda. O tempo todo. Quer dizer, a esquerda chegou a dominar todo o aparato educacional brasileiro. Todinho. Não deixa espaço para mais ninguém. Então, de certo modo, é natural que uma pessoa da sua geração já coloque os problemas sob esta perspectiva, tá entendendo? Que é uma perspectiva que não é da história das ideias, não é da filosofia, é uma perspectiva da propaganda política e do debate político. Então, perfeito. E eu vou levar isso em conta na minha elaboração e nas minhas perguntas. Claro que, né? Agora, o senhor compreende também a minha dificuldade em imaginar um líder ou um grupo de líderes bolando e conspirando para tornar todo mundo pedófilo? O senhor entende? Bom, veja, a dificuldade de você imaginar alguma coisa não tem nada a ver com a existência dessa coisa ou não. Por exemplo, você consegue imaginar, vamos dizer, uma partícula subatômica que esteja em 2 lugares ao mesmo tempo? Ninguém consegue imaginar, e no entanto isso existe, né? Então, vamos dizer, quando você adota uma perspectiva científica, vamos dizer, os poderes da sua imaginação já não contam mais. Por quê? Aí entra no problema dos 4 discursos de Aristóteles. Você tem, em primeiro lugar, o discurso poético, que é da pura imaginação do possível. Você pode imaginar qualquer coisa, você imagina naves espaciais, você imagina anjos, demônios, o que você quiser, duendes falando. Depois você tem o discurso retórico. O discurso retórico é baseado no verossímil. O que é o verossímil? É aquilo que parece verdadeiro a uma impressão imediata, mais ou menos imaginativa. Em terceiro, você tem o discurso dialético. O que é o discurso dialético? É a confrontação entre vários discursos retóricos
para você passar do nível do mero verossímil para o nível da probabilidade. Probabilidade maior, menor, etc, etc. Então, é claro que o estudo da política se dá precisamente nesta faixa dialética. E por fim, você chega na fase lógica, que Aristóteles chama analítica, que é a da demonstração científica. Então, é claro que se nós nos colocamos na perspectiva do verossímil, nós não vamos entender nada, porque a função do discurso retórico não é entender, né? É despertar ações, despertar reações. Ele não tem nada a ver com a investigação da realidade, absolutamente nada. Claro que o discurso retórico é útil socialmente, porque alguém precisa convencer alguém de alguma coisa, sempre. Né? Uma voz de comando, uma sugestão, uma sedução, tudo isso é discurso retórico. Né? Só que Aristóteles e Platão fundaram a ciência política 2.400 anos atrás, na hora que eles fizeram a distinção entre o que é o discurso do agente político e o discurso do observador científico. Esses dois discursos eles podem se interpenetrar, um contribui para o outro contribui para um, mas a distinção continua vigorando sempre. Nada que eu digo, nenhuma única palavra é palavra de agente político. Nenhuma. É de observador científico. Mas sempre. Sempre. Agora, se você está falando num artigo de jornal, a linguagem é um pouco diferente. Você está falando num post do Facebook, é outra. Você está falando uma piada, é outra. Não é isso? Agora, se você quer compreender o meu pensamento, você vai ter que compreender desde as suas bases até a última, até a expressão mais popular e improvisada que existe. Se você pegar, eu já escrevi sobre isso. Se você pegar a obra de um poeta, por exemplo, o que é a obra dele? É aquilo que ele publicou como poesia, uma obra terminada. O resto que ele quis escrever, o que ele quis dizer, não interessa. Se você pegar pelo teatro de Shakespeare, o que é o teatro de Shakespeare? São as peças de Shakespeare. A peça que Shakespeare quis escrever não interessa. O que Shakespeare pensava fora do teatro também não interessa. Mas em filosofia a coisa não é assim. Porque a filosofia não é obra escrita. A filosofia é o curso de uma investigação que toma a vida inteira. Então isso quer dizer que tudo o que um filósofo falou, e até o que ele fez, importa para a interpretação do pensamento dele. Então, às vezes, você pode encontrar algum dado importante, sei lá, num bilhetinho de namorada que o sujeito escreveu. Está entendendo? Isso acontece mesmo. Então, nenhuma expressão escrita dá conta total de uma filosofia. Nenhuma. O único filósofo no mundo que disse, eu escrevi tudo o que eu queria, já disse tudo o que eu queria, ter nada para dizer, foi Henri Bergson. Né? É uma obra pequena, mas ele também é um filósofo de dimensão enorme. Ele tinha certas ideias, escreveu aquela e encerrou. Mas é o único caso conhecido da história. O resto, todas as obras filosóficas são obras incompletas, todas elas. Existe até o caso de filósofo, como, por exemplo, o espanhol José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset escreveu pra caramba e nunca conseguiu terminar um único livro. Nunca, nenhum. É tudo pedaço. Né? Você pegar talvez a obra do maior pensador do Ocidente, que foi Leibniz. Leibniz só tem obras incompletas. Tudo é fragmento. Tudo. Era uma carta que ele escreveu para o fulano, era uma coisa que ele anotou no meio de uma viagem. É tudo assim. Até hoje não acabaram de publicar os papéis de Leibniz. Século XVIII, né? Então, uma filosofia é assim, é um movimento cognitivo interior, muito complexo, que você tem que tentar apreendê-lo no seu próprio movimento, no seu próprio desenvolvimento. É assim, todo estudante de filosofia sabe que é assim. Então, eu entendo o conceito, mas como é que o senhor concilia todos os seus estudos, as suas aulas, a sua erudição ao discurso mais quase, né, do intestino, assim? Não tem nada disso. Não. Quando eu digo alguma coisa horrível, eu não estou expressando meus sentimentos. Eu estou expressando um fato que eu posso documentar e provar que é assim, por absurdo que pareça o fato. Por exemplo, eu dizer, existe um movimento mundial para a implantação da pedofilia. Eu tenho toda a documentação disso. Evidentemente, você vê, eu não tenho sequer uma secretária para fazer um ditado, não tenho nem isto.
para eu fornecer sempre toda a documentação e todas as fontes, eu precisaria ter uma equipe, porque não dá. Existem coisas assim que, vamos dizer, que eu li, às vezes que eu li 20, 30 anos atrás, que eu sei, eu tenho certeza, eu me lembro, mas eu não posso toda hora ficar catando o livro na biblioteca para fazer uma fichinha, não dá. Fazer uma nota de rodapé, isso é impossível. Sobretudo impossível agora, porque todos os meus livros estão guardados num depósito. A gente está numa residência provisória enquanto termina de reformar a nossa casa. Mas, por exemplo, a aula que eu dei, a última aula do seminário de filosofia, foi uma aula sobre o fenômeno da pedofilia. E você vai rastreando isso, você vai ver que, por exemplo, um plano de legitimar a pedofilia já vem desde o tempo do relatório Kinsey. Você sabe a história do Alfred Kinsey? Sim. Alfred Kinsey pagava pedófilos para fazer experiências com bebês. Ele próprio praticava pedofilia no sótão da casa dele com a mulher. E este é o grande guru da sexualidade nos Estados Unidos. Isto foi nos anos 50, meu Deus do céu. Quer dizer, vai fazer 67 anos. Daqui a pouco isso começa, vou dizer, uma discussão num círculo muito pequeno, círculo ínfimo de pessoas. Só que são pessoas de altíssimo nível e que têm postos importantes no mundo acadêmico, às vezes na mídia, no mundo literário, científico-literário. Até isso se tornar uma corrente pública leva muito tempo. E quando se forma, em geral as pessoas não lembram mais das fontes. Por exemplo, se você chegar na França hoje e falar do Tony Divert, ninguém lembra mais quem é. Só que ele foi um dos que começaram com isso. Se você pensar, por exemplo, André Gide foi o grande teórico homossexualista francês. Não é homossexual, homossexualista. Uma coisa eu quero ser homossexual, outra coisa é ele ter uma teoria a respeito. Ele, no livro dele, Si le grand ne meurt, Se o grão não morre, que aliás o título é uma paráfrase bíblica, ele conta assim com o maior cinismo as experiências pedófilas que ele e Oscar Wilde tiveram na Argélia. A Argélia era o paraíso dos pedófilos europeus, porque os garotos eram tudo pobres, chegava lá, se dava 2 tostão pro cara, ele fazia qualquer negócio e ainda achava bom. Então, isto já era propaganda pedófila na década de 20. E em altos círculos. Se você pegar no Brasil, pega todo esse pessoal gaysista brasileiro, você pega o João Willis, fala, João Willis, ele é o André Gide, ele nem sabe quem é. Mas se não fossem essas ideias começarem a circular em altos círculos, elas jamais chegariam à mídia, a um círculo mais popular, nunca. Então o Comte tinha razão, são os filósofos mortos que estão governando os vivos sem que eles saibam. Toda a história das ideias, toda a metodologia da história das ideias consiste em acompanhar os que se chama linhas de significado, que vão se repetindo e ampliando e aos poucos vão formando correntes de ação. Então, tudo que eu estou falando é desse ponto de vista. Eu não estou atribuindo. Você que eu sou capaz, olha bem para minha cara, pô. Será que eu sou capaz de atribuir intenções pedófilas a quem não as tenha? Pelo amor de Deus. Agora, quando aparece, por exemplo, apareceu o ex-líder gaysista, o Luiz Mottes, escrevendo assim, meu moleque ideal, e dá a descrição do tipo impúbere, na verdade. Ele não está dizendo que ele vai ter sexo com um menor de idade, porque ele não é idiota também. Existe, vamos dizer, a linha divisória entre o que é a progressiva dessensibilização da sociedade, você é acostumando a sociedade com certas coisas, e o que é, vamos dizer, a propaganda ostensiva de alguma coisa. Mas nenhuma modificação comportamental profunda começa com a propaganda ostensiva. A dessensibilização tem que prosseguir durante muito tempo. Está entendendo? Então, por exemplo, se você acompanhar, vamos supor, a história do divórcio no mundo anglo-americano. Então, começa com argumentos muito sutis e muito respeitáveis em favor da coisa, isso aí no século XVIII, XIX, e vai aumentando. Quando chega hoje, 50% das crianças americanas vivem sem um dos pais. Entre os negros, a proporção é 75%. Quando você vai ver os casos de pedofilia, de abuso de criança, quer dizer,
maioria, a quase totalidade dos abusos é feito pelo quê? Pelo padrasto. Então, como se produziu esse efeito? Foi um efeito longuíssimo. Os responsáveis já morreram, nós não podemos puni-los. Isso sai da esfera penal, você está entendendo? É isso que eu achei uma bobagem, o pessoal ficar, vamos processar os caras por pedofilia. Falo, sabe quando você vai provar a pedofilia? Nunca. Porque não se trata de propagar a pedofilia, e muito menos de praticá-la. Trata-se de ir gradativamente dessensibilizando a população para que amanhã aceite como natural o que lhe parece repugnante hoje. Mas com que propósito, professor, o senhor considera que isso está acontecendo? Qual o propósito de formar uma massa de pedófilos? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ver quem, hoje em dia, domina este processo e de onde vem a voz de comando para fazer essa coisa. Daí você rastreia, você vai ver que existe uma elite globalista, tem umas 200 grupos econômicos, mais ou menos, muitos dos quais costumam se reunir nos encontros desse grupo Bilderberg. Você leu o livro do Daniel Stulin sobre o grupo Bilderberg? Não li. Leu. O Daniel Stulin é um cara esquerdista, ele foi lá e documentou tudo certinho. Não sei se ele entendeu tudo, mas documentou pelo menos. Então, a ideia de uma administração mundial, global, unificada, ela é muito antiga. Ela começa no século XIX com o Cecil Rhodes, o fundador da Rodésia. E depois ele ganha para isso a família Rockefeller. A família Rockefeller então começa a contratar intelectuais de primeiríssimo plano para estudar o assunto. Um desses que eles contrataram foi o Aldous Huxley. O Admirável Mundo Novo não é uma sátira, né? Ele é o que o Max Weber chamava uma especulação imaginativa. Vamos conceber uma sociedade possível, totalmente administrada. Como seria? E o Aldous Huxley escreveu. Depois, mais tarde, ele mesmo ficou horrorizado com a ideia. Ele escreveu um livro chamado Retorno ao Admirável Mundo Novo, quando ele viu que as ideias dele já estavam em prática. Leia esses 2 livros. Você leu Admirável Mundo Novo, 50 anos depois aparece o Retorno ao Admirável Mundo Novo, dizendo, olha, aquelas coisas, tudo que eu pensava que ia acontecer em séculos, aconteceram em décadas. Ele estava horrorizado. Quer dizer, já era uma coisa que estava em curso de implantação. Você vê alguns projetos que esse pessoal tem hoje. Por exemplo, eliminar os carros com motoristas humanos. Todos os carros serão dirigidos por computadores. Isso só é possível se você conectar todos os computadores a uma fonte central, exatamente como o GPS. Isso quer dizer que quem estiver de posse dessa fonte saberá para onde todo mundo está indo a que horas. Outro projeto dessa turma globalista, eliminar o dinheiro impresso. Todas as operações financeiras serão feitas eletronicamente. Portanto, vão todas para uma central que saberá quem comprou o quê, quanto pagou, etc. Ou seja, você tem o controle total da vida econômica da população inteira. São esses projetos que esses caras estão implantando agora. E, entre outras coisas, eu vou dizer, desta parte eu não tenho documentação. Isso é uma análise que eu faço. Até aqui eu estou falando só de documentos, de fatos. Ao longo da história, você vai ver que as famílias dinásticas são uma das fontes fundamentais do poder. Eu dei alguma série de aulas que eu chamei o sujeito da história. Quem é o sujeito da história? Então, por exemplo, quando o sujeito diz a burguesia tomou o poder. Bom, isso não é uma descrição científica, isso é uma metonímia. Porque uma classe social inteira não pode se reunir para tomar o poder. Isso é absolutamente impossível. Nem a burguesia, nem o proletariado, nem a aristocracia, ninguém pode fazer isso. Então, quem são os agentes efetivos? Bom, então, para uma ação humana ter consequências históricas, é necessário que, pelo menos, no mínimo, que ela dure mais do que a duração média da vida humana. Se as minhas ações se encerram, as consequências das minhas ações se encerram quando eu morro, não tem consequência histórica. Então é preciso continuidade. Quais são as entidades onde essa continuidade é possível? Por exemplo, se você tomar a Igreja Católica, é possível. A Igreja Católica tem uma ação contínua na história. Através do que? Da ordenação sacerdotal, da formação dos caras.
consegue fazer com que uma mesma ação contínua prossiga ao longo das gerações. Algumas sociedades esotéricas, iniciáticas, como a maçonaria ou as taricas islâmicas, também têm isso, porque pela iniciação eles criam um comprometimento da geração atual com a anterior e podem então ter uma ação contínua. E uma das formações principais que permitem a ação histórica é a continuidade familiar. São famílias dinásticas, como o Rockefeller, por exemplo, ou como a família real inglesa, tá certo? Ou como os Morgan. Tem inúmeros exemplos, não é isso? Então, se você disser, não, as pessoas querem a destruição da família. Ah, não, peraí, eles querem a destruição de algumas famílias. As deles, não. Se você remontar na história, você verá que em Roma, os escravos romanos, que eram aproximadamente 60% a 70% da população romana, era de escravo, eles não podiam ter família. Eles se reproduziam em grandes, como é que se diz, festivais anuais, surubas coletivas, e ninguém sabia quem era filho de quem. Para que os escravos adquirissem o direito de ter família, foi uma luta de quase 1 milênio, empreendido sobretudo pela igreja. A partir da hora que eles tinham família, eles também queriam ter direito de herança, então eles têm que ter um tipo de propriedade. Então acabou a escravidão. Isso quer dizer que em Roma, somente a classe rica tinha o direito de ter uma família estruturada, de modo a preservar o seu poder ao longo das gerações. A massa era esfarelada em indivíduos soltos. Você está entendendo? Então, você tem ali um certo grupo de famílias, né, os optimates, como chamavam, que eram os ricos, que eles chamavam de os bons. Né? Quando você lê Cícero, ele estava falando contra o Catilina, então ele fala consensus bonorum omnium, consenso de todos os bons. O que quer dizer com os bons? Os ricos. Era um modo de designar a classe rica nos bons, né? E os outros são os maus, né? Então, através da continuidade familiar, se assegurava a continuidade do poder. Então, hoje, qual é o interesse que esta elite global tem em dissolver as famílias dos outros, a família do povão? Restaurar uma situação romana. Onde será muito mais fácil você administrar e controlar a sociedade inteira, que esse é o sonho, que é o que eles mesmos chamam de sociedade administrada, tá certo? Se você não tiver poderes intermediários, e a família é um desses poderes intermediários, está entendendo? A família, historicamente, sempre foi um foco de resistência ao Estado, sempre foi. Então, o que é a máfia, por exemplo? Eu tenho até essa frase anotada aqui. O que é a máfia? É a lealdade familiar se sobrepondo à obediência aos códigos legais. Nós não obedecemos às leis do Estado, nós obedecemos às tradições da nossa família. Estão entendendo? Então, se você ler o livro do Bertrand de Jouvenel, que se chama Do Poder, História Natural do Seu Crescimento, você vai ver do que eu estou falando. Então você sempre tem, vamos dizer, uma disputa pelo poder supremo baseada na dissolução dos poderes intermediários, entre os quais a família. Está entendendo? Quer dizer, isso tudo aqui, isso é uma filosofia política, isso não é uma propaganda política, isso não é uma retórica política. Os caras me ouvem assim porque isso é o máximo que eles conseguem entender. E, claro, eu não tenho a menor esperança de que todo este pessoal que está aí gritando nas ruas a favor ou contra isso entenda uma filosofia política. Não, mas para compensar, eu não acredito em nenhuma ação política no momento. Por exemplo, falar, vamos eleger o Bolsonaro, vamos eleger o Bolsonaro é uma pessoa muito boa, dos raros políticos que não se meterem em corrupção, e além disso ele é o único candidato que não está vinculado a um esquema internacional. O Ciro Gomes e o Dória, que são pessoas que eu respeito e até admiro, não posso votar neles porque é a candidatura internacional. O único candidato nacional que sobrou é o Bolsonaro. Agora, adianta eleger o Bolsonaro? Claro que não. Se elege nessas condições, ele não dura 6 meses na presidência. O senhor vai recebê-lo aí a semana que vem? Não.
eu gostaria que ele tivesse vindo aqui, porque eu queria conhecer melhor o que ele está pensando. Né? Eu conheço muito superficialmente. Queria saber o que ele está pensando e também dar alguns conselhos para ele, no caso dele ser eleito presidente. Né? Faria isso com qualquer dos 3 candidatos que o quisesse. No entanto, ele vai direto para Nova York, vai ter lá um ciclo de conferência, um debate, etc, etc. E eu não vou lá, não. Eu vou fazer por internet. Que tipo de conselho o senhor gostaria de dar para ele? Isso eu não posso contar. Pode contar um pouco? Não posso contar. Isso aí eu só daria para um candidato com alta possibilidade de se eleger presidente da República. Mas eu vou te dizer sobre o que é. Ok. Em 1989 eu fiz uma conferência para um círculo pequeno de amigos, na Casa do Estudante do Brasil, que se chamava A Crise do Nacionalismo Brasileiro. E dizia, olha, a cultura brasileira, ela é todinha marcada, desde a independência até agora, pela busca da identidade nacional. Fenômeno que já tinha assinalado pelo Machado de Assis num famoso ensaio chamado O Instinto da Nacionalidade. E o Brasil está ingressando na história política do mundo num instante, num momento em que todas as soberanias nacionais estão sendo dissolvidas. Então é como dizer, o Brasil chegou tarde. Não há mais tempo para projetar uma nacionalidade no cenário internacional. Então isso é uma tragédia nacional, evidentemente. Então, essa é a equação. Quer dizer, o Brasil está entrando num cenário internacional que é altamente perigoso para todas as soberanias nacionais. E a grande aspiração do Brasil é a soberania nacional. Então, quer dizer, o país vai estar numa situação internacional muito perigosa para ele. Nós não podemos vencer o globalismo, mas é preciso que alguém saiba como fazer o país deslizar entre as malhas dessa dominação global, tentar tirar alguma vantagem disso. É isso que eu gostaria de ensinar a virtuais presidentes da República. Como tirar o nosso país desse aperto, caso você chegue lá. Não é isso? O senhor mencionou o Dória e o Ciro Gomes. O Ciro ainda é alguém que o senhor respeita? Claro, evidente. Evidente. Não, aí o respeito é mútuo, sempre foi. O Dória eu não conheço, nunca vi. Mas me parece assim, um excelente administrador, me parece um homem de boa intenção. Só que, como ele repete muito desse discurso multicultural, que é o discurso do globalismo, falei, bom, então evidentemente que, pelo menos ideologicamente, ele está preso a isso. Mas ele, nesses episódios recentes, ele começou pelo menos no discurso, a ficar um pouco mais contrário. Ele não foi como o rapaz do Novo. Talvez alguém tenha botado alguma minhoca olavética na cabeça dele. Porque perceberam, se você pensar a esquerda e a direita, eu acredito que existe objetivamente uma esquerda e uma direita, mas ela se define de maneiras muito diferentes conforme o nível de abordagem que você coloca. Um nível de abordagem seria o discurso de autodefinição de cada uma, como cada uma se entende a si mesma, tá certo? Então, a única constante que existe em todas as esquerdas e direitas do mundo, do ponto de vista ideológico, puramente do discurso ideológico, é que a esquerda se legitima em função de um futuro hipotético que ela pretende criar. Então seria o paraíso socialista, essa coisa toda, um mundo melhor, né? Então o sujeito fala do futuro e ele já personifica no presente a autoridade desse lindo futuro. Isso é característica do discurso ideológico de todas as esquerdas existentes. Se você pegar as direitas, elas sempre legitimam em função exatamente do contrário da autoridade do passado, daquilo que nós já sabemos. Está entendendo? Então é isso aí. Tinha um grande filósofo francês, Louis Lavelle, ele dizia o seguinte: o presente corresponde à dimensão da existência, o futuro à dimensão da possibilidade e o passado à dimensão da necessidade, quer dizer, aquilo que não muda mais. Então, do ponto de vista ideológico é isso, do discurso ideológico, a estrutura do discurso ideológico. Mas, quando você passa daí para o plano da ação concreta e dos objetivos a cada momento, isto muda, que é uma coisa alucinante. Então, hoje, a esquerda mundial inteirinha defende a agenda multicultural. A agenda multicultural vai destruir
todos os valores e crenças e símbolos tradicionais, certo? E cria uma espécie de um vazio mental, vazio cultural. E nesse vazio cultural não há a menor possibilidade de alguém resistir ao poder globalista. Porque a última estrutura que sobra e que é inabalável é a estrutura econômica. Ou seja, a única ordem social que vai persistir é a ordem econômica. Então, na sua visão... Então, a esquerda está trabalhando para o grande capital. E ela não sabe. Ela não tem a menor ideia disso. Ela sabe, né? O Lula enriqueceu bancos e banqueiros. Ah, só que quando isso acontece, os esquerdistas são tão idiotas que ele passou para a direita. Você tem aí a Luciana Genro fazendo discurso contra o grande capital e ao mesmo tempo pregando a agenda multicultural. Ela não sabe a origem da agenda multicultural. Mas então, no ponto de vista do senhor, o multiculturalismo, ele não preenche, ele esvazia. É evidente, porque, veja, multiculturalismo ele surge de muitas fontes. Todas essas fontes têm como prioridade o objetivo proclamado pelo próprio Georg Lukács já em 1910. A total destruição da cultura ocidental judaico-cristã. Total. Ele achava o seguinte: o grande obstáculo no caminho do socialismo não é a burguesia, não é sequer o poder econômico da burguesia, mas são os valores civilizacionais. Se ele tinha razão ou não é outro problema. Mas isso se impregnou, por exemplo, na escola de Frankfurt profundamente. E daí foi passando para outras pessoas. E, quando chegou em maio de 68, a ideologia multicultural começou a se substituir ao marxismo clássico, comunismo clássico. E se espalhou por toda a esquerda mundial. No momento em que isso acontece, você vê o grande capital internacional investindo pesadamente nisso aí. A própria exposição do MAM e do Santana são exemplos disso. Se você pegar, por exemplo, se você tirar da esquerda o dinheiro da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, da Fundação MacArthur, do George Soros, do Zuckerberg, do Bill Gates, acaba a esquerda. Ela todinha vive do dinheiro dessa gente. E você acha que a esquerda enganou os grandes capitalistas? Ao contrário. Você vai ver, todos os intelectuais de esquerda vivem desta gente. Eles trabalham para essas pessoas. Então hoje você inverteu. Você tem um populismo de direita e um elitismo de esquerda. E ninguém está estudando esse fenômeno, pelo menos no Brasil. Aí nos Estados Unidos ainda tem 2 ou 3 pessoas que vagamente entendem isso. Mas o único neguinho que está estudando isso desse ponto de vista sou eu. Então, veja, outro dia o Jean Willis deu uma entrevista e a pessoa perguntava: o senhor quer um plebiscito sobre o casamento gay? Ele falou: não, de jeito nenhum. Porque o povo não entende, o povo não está preparado. Então é o seguinte: você tem a elite iluminada que sabe o que é bom para todo mundo e ela vai impor isso ao povo. Questão do desarmamento civil, mesmíssima coisa. Você tem o povo inteiro vota num plebiscito que quer a liberação das armas. A elite diz: não, não pode, por isso. Então a esquerda está sempre do lado da elite. E a direita agora está descobrindo um treco chamado populismo. Então é um fenômeno muito estranho, mas está acontecendo dentro da nossa cara. O senhor é muito crítico das poucas figuras que são assim, publicamente de direita na mídia, né? O senhor não se isola demais? Como isolar? Eu não estou nem me isolando, nem me associando. Para mim isso é absolutamente indiferente. Mas, eu, em geral, assim, eu não procuro ninguém. Se quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. Né? E estou aberto para conversar com todo mundo, como estou conversando com você. Né? Mas se você não viesse me procurar, eu é que não iria atrás. Eu, pelo amor de Deus, me entrevista, eu não faço isso. Olha, eu nunca pedi uma notinha sobre um livro meu num jornal. Nunca pedi, nem vou pedir. Quiser fazer a notinha, faça. Faça do jeito que você achar, contra ou a favor. O problema é seu. Não é isso? Então, agora, as pessoas que se intitulam de direita, tá certo? No Brasil, essa é uma direita que apareceu de repente, aproveitando-se
da roubalheira petista e querendo se promover em cima da denúncia disso aí. São pessoas de ideias superficiais, não são pessoas sérias. O raciocínio delas, na melhor das hipóteses, é retórico, mas às vezes não chega nem a isso, é mera propaganda, é mera, como é que se diz? Mera discussão política, retórica. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu posso coincidir com eles em alguma coisa, por exemplo, você é a favor da roubalheira petista? Não, eu sou contra. Então eu sou contra, o Renan Azevedo é contra, o Marco Antônio Villa é contra, todo mundo é contra. Então, nesse ponto coincidimos. Mas eu continuo não tendo nada a ver com o que essa gente faz. Tá certo? E se tivesse, eu muito me envergonharia, porque eu sou um homem de estudo, meu filho, não sou um jornalista. Sou jornalista de vez em quando, né? O meu negócio não é participar da luta política. Eu não estou associado a nenhum grupo político de jeito nenhum, a nenhum partido. Não quero saber dessas coisas. Por quê? Quer dizer, a posição do observador científico tem que ser fora dessas coisas. Isso não quer dizer que ele nunca vai tomar partido de nada. Claro. Está ali um sujeito estuprando uma menina de 3 anos, digo, você está do lado do estuprador ou do lado da menininha? Não tem nem o que discutir. Não é isso? Então, um cafezinho para minha mulher aqui, senão não dá para continuar. Nós já estamos perto de encerrar essa nossa primeira conversa. Como queira, eu estou às suas ordens. O senhor mencionou que não está na sua casa, né? Onde o senhor está? Estou na casa do meu filho. Estou na casa do meu filho, Pedro. Em que cidade é? Não conto para ninguém. É a cidade de Petersburg, que é periferia de Richmond. Ah, tá. Mas então é próximo de onde é a sua residência, né? Não, eu morava numa outra vila chamada Carson. E tem uma pessoa que todo mundo está espalhando aí que ele financiou a minha vida, a minha estadia nos Estados Unidos. O que ele, você viu? Porque ele comprou uma casa para a prima, ele e a prima compraram a casa, a mulher me alugou a casa e quando eu não pude mais pagar, me despejou, me botou na rua, pô. Daí, até ela me ofereceu na época assim, não, se você... Ela estava devendo lá uma parte da hipoteca, falou, se você pagar a hipoteca integral, você fica com a casa. Só que era $140 mil, eu não tinha. Eu falei, então você quer saber? Eu pago aí o que eu estou devendo, devia $24 mil, paguei os $24 mil para ela, e lancei um curso que fez um sucesso desgraçado. E com sucesso eu comprei uma casinha modesta, pequena, né, no foreclosure. Foreclosure é quando o sujeito não pode pagar, o banco bota o nego para fora e vende a preço de banana. Comprei uma casinha no foreclosure e estou construindo um escritório do lado. Eu tenho uma biblioteca de 10 mil livros. E onde é a casa onde o senhor vai morar? Essa é no meio do mato. No meio do mato? O distrito pertence aqui eu mesmo, né? A Richmond. Está entre Richmond e Peterborough, né? Tá. Mas é no meio do mato mesmo essa. É só que eu vou falar onde o senhor mora, né? Então, eu não vou dar o endereço. Mas... Não, já deram meu endereço 1000 vezes, tá entendendo? Agora, o senhor tocou em 2 pontos que ainda me interessam, que eu tinha aqui separado. O primeiro... Você pode dizer, a indicação mais certa é mora na periferia de Richmond. Né? Tá. Que eu esteja aqui, eu esteja lá, eu estou na periferia de Richmond. Né? Quanto custa o curso do senhor, se eu quiser contratar? O curso online de filosofia custa R$60 por mês. Por mês. E dura quanto É o tempo? curso mais barato e o melhor curso que já teve no Brasil. Sem falsa modéstia, porque o melhor filósofo do Brasil. Fala, é mais fácil, é a coisa mais fácil do mundo você ser o melhor e não tem ninguém, né? São R$60 por mês e dura quantos meses? Não tem duração. Ele termina quando o professor morrer. Quantas aulas o senhor já deu? Mais de 400 e qualquer coisa. Então 401. E quantos alunos? No total eu tive uns 15 mil alunos. Uns 15 mil. Mas vamos dizer, mais permanente, o público mais permanente é de volta de 4, 5 mil. 4, 5 mil. E o senhor falou, tem um pessoal falando que fulano me financiou. O senhor tem um financiador? Tenho. Meus alunos. Seus alunos. O senhor não Meus alunos e meus direitos autorais, porque ver o meu livro, o Mínimo, ele foi o maior sucesso da história editorial brasileira, transcendendo aí o Paulo Coelho. Né? Eu ganhei algum dinheiro com isso, evidentemente. Né? Sim. Tá certo? Então, com esse número de alunos, eu digo, bom, eu ganho dinheiro suficiente para me manter aqui, ganho dinheiro suficiente para a gente estar reformando a casa, essa coisa toda. Né? E é claro que quando
quando eu vim para cá, houve algumas pessoas que me ajudaram, sim. Não com grande dinheiro, mas alguma coisinha. Pedi para um amigo, pedi para o outro, algum dia eu te pago. Qual que é a sua situação hoje aí? O senhor tem green card? O senhor é um residente legal? Como é que Não, eu tenho um green card, quer dizer, um visto especial que eles chamam para pessoas de special abilities. Quer dizer, alguém que se qualificou numa certa área da ciência ou das artes, etc. Então, eu tive que apresentar um currículo de 4.000 páginas para eles. Eles pediam um currículo com toda a documentação meticulosa e mais cartas de apresentação, mais isso, mais aquilo. E então eu recebi esse visto por special abilities. Quer dizer, eu sou um residente legal americano, não imigrante. Né? Entendi. Mas isso te dá o direito de votar e de... Não, votar não. Não. Né? Eu estou aqui, quer dizer, o special abilities é assim, você é um convidado, você é um hóspede. Né? Mas o special abilities pode ser renovado de 10 em 10 anos, você fica o resto da vida aí sem problema. Você tem todos os direitos do cidadão americano, exceto o de votar. Perfeito. E no caso aí, a sua família tem também por associação ao senhor? Sim, também, claro, a família também ganhou. Com exceção da minha filha Leila, que já era maior de idade, quando saiu o meu green card, então ela está aqui ainda com visto de estudante, ela não para de estudar. Entendi, justo. Eu vivi na Inglaterra assim. Ela nunca vai terminar de estudar, vai estar sempre fazendo um curso, outro PhD, não sei o quê. Professor, o senhor, apesar dessa doença que o senhor teve na infância, o senhor fuma bastante, né? Pois é, você vê que coisa, o jeito que nasceu com doença pulmonar, está fumando que nem um doido. Vai fazer 55 anos que eu estou fumando, não é isso? E você olha a minha cara e para comparar com a cara do Drauzio Varela, você vê qual de nós dois está melhorzinho. Então, olha, você quer me dar conselho de saúde, faz o seguinte: chega aos 70 anos, com a energia que eu tenho, com o vigor que eu tenho, com o entusiasmo que eu tenho, e daí você me dá conselho de saúde. Mas os caras estão tudo caquético, caindo aos pedaços, meu Deus do céu. Que cigarro que o senhor fuma? Só, essa aqui, ó. American Spirit. Tá vendo? Ah, ok. Eu parei de fumar faz 5 meses, eu tô morrendo de saudade. Eu fumo esse aqui porque é fumo sem mistura, né? É só fumo mesmo, fumo de verdade. Só tem 2 marcas que eu gosto, que é essa aqui e o Nat Sherman. Também é fumo sem mistura, de mais alta qualidade, mais chique, mais caro e difícil de encontrar. Eu notei que a sua tragada é curta, né? Ela não é aquela tragada... Claro, não sou louco. Fumar, precisa fumar assim, saber fumar, né? Você não pode forçar quando você... Né? Tem cara que faz... Você quer morrer, porra? Não é assim que se fuma. Quantos maços o senhor fuma por dia? 2 ou 3. Desde os 15 anos de idade. E o seu pulmão tá bom? Olha, eu sei que os médicos de exame ficam até ofendidos. Eles falam, isso aí não é pulmão de fumante. Eu falo, desculpe, é o que eu tenho. É bom, o negócio de nascer doente é o seguinte, eu já nasci muito velho, caquético, entendeu? Então esse negócio de velhice, fala, não, já vivi isso, já sei o que é, não quero mais. Já estou em outra. Professor, eu tenho uma última pergunta para o senhor por hoje. O senhor ainda pinta? Desenha? Muito de vez em quando. Mas tem, um hobby, porque eu sei que o senhor caça, né? Além disso, pintar é um hobby do senhor ou não? É muito infrequente. Só desenhar alguma coisa quando, sei lá, as crianças pedem, alguma coisa assim. O que o senhor gostava de desenhar? O que eu gosto de fazer, o que eu estou fazendo, eu sobretudo desenhava bicho. Eu sempre fui louco por bicho. Eu fiz uma série de cachorros de todas as raças, acho que eu tinha o quê, uns 19 anos. Até hoje eu acho que aquilo estava bom. Mas só isso prestou, eu nunca pretendi ser um pintor para valer. Era tudo gozação, isso aí que nem negócio de arte marcial, praticava arte marcial. Mas para mim era só diversão, tinha cara que era Caxias, que nem meu filho. Eu não estou levando nada disso a sério, é só brincadeira. Entendi. Agora, caçada é um negócio sério, Opa, eu notei pelo que eu vi do senhor, dos vídeos, da entrevista. É um negócio difícil, você precisa estudar muito. E é um serviço público, viu? O pessoal fala, você tem o prazer de matar. Eu falo, tudo imagina, o brasileiro está desarmado há meio século.
Né? Então, o mundo das armas, para ele, é só imaginação pueril. Né? Ninguém caça pelo prazer de matar. Se vê no estado do Maine, onde nós fomos caçar, eles calculam que é preciso matar 3 mil ursos por ano para preservar o rebanho de vaca, os alces, né, etc, etc. Eles não conseguem matar os 3 mil. Mal chega a 2 mil. Não conseguem. Então, isto é um problema. Por exemplo, alce virou uma raridade. O sujeito, para caçar um alce, ele leva 10 anos esperando. De tão raro que é o alce. Por quê? Os ursos comeram todos. Me convida para caçar o alce e ver se eu vou. Eu não vou. O senhor caça para prestar um serviço. Mas é evidente. É evidente. Agora, existe o lado esportivo da coisa, que é o treinamento. Não é isso? Então, a caça esportiva é uma expressão, na verdade, um pouco contraditória, porque as pessoas só caçam por esse motivo. É por alimentação, por proteção ou por comércio. Agora, a caça esportiva faz parte de todos esses, porque é o treinamento, pô. Não é isso? O senhor falou da questão do desarmamento. Eu vi o teu post a respeito do que aconteceu em Las Vegas. Eu fiquei um pouco confusa com relação a uma coisa, porque o senhor fala que o atirador usou armas justamente as que não eram permitidas, né? Ele usou metralhadora automática, não é nem o semi-automático, é uma metralhadora automática, que é totalmente proibida. Mas pelo que eu li, na verdade, eram armas permitidas que ele comprou, tipo, eu não sei usar o termo técnico, mas como se fosse um gatilho diferente, ou alguma peça diferente que tornava ela automática, não era isso? Sim, você pode comprar uma arma semi-automática, e se você tiver habilidade de armeiro, você vai lá e trabalha. Você a retransforma numa automática. Eu acho que foi isso. A diferença é a seguinte, a semi-automática você tem que dar um tiro de cada vez. Tum, 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 tum. Se é uma automática, você puxa o gatilho uma vez, ela continua atirando. Né? Quer dizer, um armeiro habilitado é capaz de transformar uma coisa na outra. Porém, se a polícia descobrisse que ele tem uma arma assim trabalhada, ele estaria na cadeia. Então ele está com uma arma proibida, embora ele mesmo a tenha fabricado. Então, quer dizer, se proibição de armas resolvesse alguma coisa, isso nunca teria acontecido. Aliás, outro dia apareceu essa besta quadrada desse Marco Antônio Villa, dizendo, aqui no Brasil nós temos problemas, nós não temos essa violência que tem nos Estados Unidos. Isso é uma estupidez. Os Estados Unidos tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, 300 milhões no total, do qual metade tem armas, e tem 7 vezes menos homicídios com arma de fogo do que o Brasil. Contudo, porque é um dos países que tem a proibição mais drástica do mundo. Aqui, nessa região onde eu vivo, todo mundo tem arma. Simplesmente não tem crime. Nunca se ouve falar. Outro dia teve um. Né? É assim, mas é uma vez por ano. Simplesmente não tem. Então, o pessoal acha o quê? É sempre um negócio elitista. Só nós sabemos o que é bom. O povo é um bando de loucos, descontrolados, passionais, não tem o domínio da razão como nós. É isso. Professor, como é que a gente vai mantendo contato? Posso manter dessa forma, pelo celular da Roxane? Pode ser, você liga para o celular da Roxane, nós combinamos uma conversa aqui no Skype. Tá. Funcionou para o senhor dessa forma? Perfeitamente. Perfeitamente. Gostei muito das suas perguntas. Você está na cara que você é uma pessoa bem intencionada, você quer saber a verdade mesmo? Então, não sei se o senhor vai gostar do resultado da reportagem, mas o senhor tem a minha palavra. Não, eu não estou. O que você vai escrever, assim, não me interessa muito. Tá? Eu estou falando para uma pessoa. Quer dizer, me interessa o que você está entendendo. Sim. Se você vai conseguir retransmitir isso, mal, bem, eu falo, não sei, não dá para saber. E não é muito importante. Essas coisas têm que ser explicadas assim, de um por um. Sim, eu concordo. Mas eu quero que o senhor saiba que eu não tenho agenda. A minha intenção é tentar entender mesmo e contar com o que eu entender. Sim, o grande problema com as agendas é o seguinte, é que elas se disseminaram de tal modo que tem ideias que as pessoas acham que isso é a coisa mais natural do mundo quando você vai ver uma agenda. Se você vai rastrear historicamente aqui, você vê quem pensou, por que pensou, onde quer chegar, etc, etc. Mas isso aí é só para quem estuda o assunto, tá entendendo? Exato. Aí é uma pretensão que eu não posso ter
agora, porque eu não tenho repertório para tanto. Faça o meu curso, eu até pensei assim da semana. Eu não sei se ele entrou em contato com você, com o Silvio Grimaldo, que é o meu gerente aí no Brasil. Eu falei, não, você dá uma matrícula para ela, mesmo que seja uma matrícula temporária, para ela poder acompanhar algumas aulas. São 400 aulas, meu Deus do céu. Então, 400 aulas, se der assim, 20 par de transcrição cada uma, que na verdade dá mais, são 8.000 par. Já meu pensamento do Olavo de Carvalho, tá aí 8.000 par mais o livro publicado, é isso aí. Tá fácil, né? Tá fácil. Tá fácil. De qualquer forma, uma coisa que eu sabia sobre o senhor se confirmou é que o senhor é uma pessoa muito gentil e eu agradeço a tua... Obrigado, você também. Você também. Que bom. Obrigada, boa noite. A gente vai se falar em breve. Assim que eu tiver um pouco mais de material apurado, eu volto ao senhor para a gente conversar mais um pouco. Agora, você disse que você vai consultar algumas pessoas que são meus críticos, eu não tenho nenhum crítico. Nenhum. Não. Só tenho difamadores e fofoqueiros. Só isto, lamentavelmente. A última vez que eu tive uma discussão séria com alguém foi com o Alexander Dugin, que é russo. Então esse sim, eu penso uma coisa, ele pensa outra, nós estamos lá confrontando nossas ideias. No Brasil, não dá para ter isso mais com ninguém. O senhor não respeita ninguém intelectualmente hoje no Brasil? Sim, respeito pessoas, aqui também me respeitam, como, sei lá, o professor Ernildo Stein me respeita muito, eu também o respeito. O professor Ricardo da Costa, você tem ainda os remanescentes intelectuais. Né? Outro dia mesmo acrescentei um grande psiquiatra brasileiro, Juarez Strachman. Né? Tem algumas pessoas ainda, está entendendo? Mas não estão na mídia, por assim dizer. O Ernildo Stein é o grande tradutor brasileiro do Heidegger, né? Foi praticamente o introdutor do livro do Heidegger no Brasil. Vai lá perguntar para ele o que ele acha de mim. Se você olhar o meu currículo, né, você tem lá, por exemplo, escritores que leram as minhas coisas e acharam, pelo menos, o estilo literário valiosíssimo. Tem lá o Herberto Salles, o Jorge Amado, o Josué Montello, o Carlos Heitor Coni, todo mundo. Daí cheguei essa besta quadrada desse Marco Antônio Villa e disse, esse é um analfabeto. Eu disse, mas o que é isto? Esse menino aí não sabe coisa nenhuma, né? Quer dizer, fica botando banca, essa coisa de teatro, de fingir na frente das câmaras, que ele é uma coisa que ele não é. Tá certo? Isso que tem que acabar no Brasil, esse fingimento boboca. Eu não fingi nada, tá? Tá bom. Tá bom, pessoal, boa noite. Então, boa noite, tudo de bom. Obrigada. Quando quiser, você telefona. Tchau, tchau. Tá certo, combinado. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.